Frankenframe. Escrito por Katsuki Kizijo e lançado de 2006 até 2012, Frankenframe é uma história bem interessante. Ela é uma história episódica que conta a história de Fran Madaraki, que é uma garotinha Frankenstein. E eu não sei se é só eu, mas cara, eu acho que mangás e animes têm uma estranha obsessão pelo próprio Frankenstein em si, o Frankenstein clássico do livro, porque várias outras histórias e mangás japoneses possuem esse monstro. Eu acho que deve ser a mesma vibe deles gostarem tanto do Brasil. Mas, enfim, Frankenframe vive no laboratório de seu antigo criador e frequentemente ela ocupa seu lugar. E ela é basicamente uma médica super mega foda. Chega um brother cortado ao meio no consultório dela, ela simplesmente conserta ele como se nada tivesse acontecido. Mas, bem, como nada é o que parece, Frankenframe ela não exatamente conserta as pessoas. Ela te dá uma solução imediata, mas o preço que você tem a pagar por isso muitas vezes é muito maior. Como por exemplo em um capítulo onde uma menina é atropelada por um ônibus e um amigo dela tenta correr pra Frankenframe salvar ela, fazer alguma coisa. E assim como foi culpa da própria Fran que a menina foi atropelada por um ônibus, ela decide que ok, vou ajudar ela. E assim ela coloca a cabeça da menina num corpo de uma lagarta e beleza, mas depois de um tempo a menina, seu corpo é reconstruído e ela volta ao normal. E assim se apaixona pelo aquele cara que ajudou ela. Mas, enfim, quando eles vão pra um estabelecimento de que você passa a noite com alguém, é um hotel, só que diferente. E eles vão fazer, né, vocês entenderam? Ela vira um louva-a-Deus e ela devora ele. E é assim que grande parte das histórias de Frankenframe vão. Alguém chega todo fudido no consultório dela, ela conserta a pessoa e a pessoa acaba virando um monstro bizarro. E assim, bota bizarro nisso. Esse mangá tem alguns dos body horrors mais perturbadores que eu já vi. E alguns dos melhores painéis de mangás também. Nossa, sério, tipo assim, eu não consigo mostrar quase nada porque eles são tão bizarros e realistas que eu tenho medo do YouTube simplesmente nucar o meu canal como ele já fez com o primeiro vídeo. Existe um episódio onde ela coloca olhos num brother que não conseguia mais enxergar e aí ele começa a ver criaturas Lovecraftianas bizarras. Existe outro onde ela transforma humanos em cachorros. É cada bizarrice nisso aqui. Pessoalmente eu não sou muito fã de body horror, mas até eu achei isso daqui bem legal e os painéis me deixaram bem perturbadinho. E se você é fã desse tipo de horror, cara, isso daqui é um prato cheio pra você. Ibitsu. Ibitsu conta a história dessa garota, o qual ela pergunta pra você se você já tem uma irmã. E, mas eu tenho uma irmã? Ah, tudo bem. Ela vai pegar e matar a sua irmã. E depois ela vai te obrigar a ser o irmão perfeito pra ela, usando força bruta. Ibitsu é uma história simples e efetiva, tendo 15 capítulos. Você lê isso aqui em menos de 1h30. Se você, demorar muito pra ler, se você avaliar cada quadrinho e tal, e são quadrinhos muito bonitos. Cara, a garota Lolita, esse é o nome dela, realmente eu não inventei, esse é realmente o nome dela. Ela possui movimentos tão fluidos por esses capítulos que parece até que parece que ela é feita de água, do tão retorcido e do tão fluidos que os movimentos dela são pelos quadros. Uma história simples, curta, efetiva, que se fala bastante sobre obsessão e yokais. Eu li isso aqui rapidinho antes de fazer esse vídeo e eu surpreendentemente gostei bastante, mesmo não sendo meu gênero favorito de horror. Existe também duas side stories, na verdade não tem nada a ver, mas são duas histórias extras que vêm nesse mangá. Uma sobre manequins e outra sobre essa querida pessoa aqui. E essas histórias são muito boas também, pelo menos eu curti bastante elas, tanto quanto eu gostei de Ibitsu. Ou seja, cara, leia o mangá inteiro, leia essas outras histórias que é bem legal, vale a pena. Bastard.
Ok, eu vou tentar não falar muito disso aqui porque eu amo essa webtoon. É um dos poucos mangás coreanos que tem na lista, pra falar a verdade só tem esse, e ele foi escrito por Carby Kim, que possui 2 outros trabalhos que são muito bons também, Home Sweet Home e Shotgun Boy. A história gira em torno de Jin Seung-sun, eu não sei falar, desculpa, um estudante do ensino médio que vive uma vida deveras complicada e angustiante. Jin parece ser um garoto tímido e reservado como qualquer um, mas ele esconde um segredo sombrio. Seu pai, Dong Chun-chon, eu não sei falar, desculpa, é um serial killer. Na superfície, sendo um homem extremamente carismático e bem-sucedido, que usa sua posição de influência e financeira para cometer seus crimes sem ser pego. E Jim é simplesmente forçado a ser cúmplice dos assassinatos de seu pai, muitas vezes ajudando ele a cometer esses crimes, com medo de que se ele se recusar, seu pai vai cometer a mesma coisa com ele. Mas a vida dele começa a virar de cabeça para baixo quando ele se aproxima de uma nova colega de classe, Kyung-yun, que à medida que sua amizade se desenvolve, ele começa a perceber de que ele gosta dela, mas seu pai tem um gosto extremamente específico de mulheres que ele gosta de matar, e Kyung-yun é exatamente o tipo de seu pai. E obviamente que ele vai atrás dela, enquanto Jin tenta fazer de tudo para parar seu pai. Com o passar da história, a gente começa a aprender algumas coisas sobre Jin, como por exemplo de que quando ele era uma criança ele foi simplesmente jogado de um prédio e por isso ele tem um olho de vidro e vários problemas do coração. E a cada capítulo essa história começa a te prender mais e mais. Porque além de ter uma premissa muito interessante, ela tem alguns plot twists que são simplesmente incríveis e os quais simplesmente conseguiram me deixar boquiabertos. Se você nunca leu um manhwa, eu recomendo fortemente que você comece por Bastard ou até mesmo Home Sweet Home, que foi o que eu comecei. Inclusive eu tenho um vídeo muito velho falando de Home Sweet Home. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá o vídeo, por isso eu não vou falar sobre Home Sweet Home nesse vídeo. Drifting Classroom. As pessoas gostam de falar de que Junji Ito é o pai dos mangás de terror. E se ele é o pai, então caso Umezu é o avô. Lançado em 1972, Drifting Classroom foi provavelmente o primeiro mangá de terror que ficou realmente famoso. E bem, ele tem uma premissa extremamente interessante. A gente começa a história acompanhando esse menino, que ele é um merdinha. Ele compra um novo relógio para sua mãe, o qual é atropelado. E assim ele tem uma discussão com ela e ele vai para a escola. No caminho a gente troca de perspectiva para um de seus amigos, o qual também tá correndo para a escola, mas assim que ele chega lá, ele vê a placa da escola no chão e simplesmente ele vê que seu amigo sumiu. Não só seu amigo, mas a escola inteira desapareceu. Voltando ao ponto de vista do primeiro menino, a gente vê ele chegando na escola e indo para uma de suas salas. Mas um terremoto acontece e quando eles percebem, eles estão simplesmente no meio do nada. Para um mangá escrito em 72, ele é extremamente ousado, com alguns designs de monstros muito bizarros e cara, muita coisa esquisita e estranha acontece nesse mangá. E apesar de não ser a coisa mais original do mundo, com ela acontecendo muitos clichês de terror, e a premissa dela de pessoas perdidas no meio do nada também não ser a coisa mais original para os dias de hoje, cara, para pra pensar que isso daqui foi escrito em 72. Ela meio que foi uma precursora desses clichês que a gente vê em quase todo mangá e anime de terror hoje em dia. É simplesmente um clássico. Se você não ficar incomodado por ser uma história muito velha, quiser dar uma olhada em um verdadeiro clássico, Drifting Classroom é pra você. Deadmau5 Deathplay. Esse é um dos mangás menos terror que essa lista tem. Pra falar a verdade, ele não é nem um pouco terror, ele é só um shonen mais darkzinho assim, mas ainda é bem interessante. A gente começa numa batalha épica entre um herói e um necromante conhecido como Corpse God, ou Deus dos Cadáveres. E quando esse deus está prestes a ser derrotado, ele usa um golpe final que simplesmente acaba mandando o nosso herói pro mundo normal, onde ele reencarna no corpo de um menino,
o qual acabou de ter sua garganta perfurada e tá morrendo no chão, ele fica impressionado por estar em um mundo novo, um mundo que ele sempre sonhou, um mundo cheio de paz. Até que bem, a mina que cortou a garganta dele volta para terminar o serviço. E assim descobrimos de que, na verdade, não foi o herói que foi para esse novo mundo, mas sim o deus dos cadáveres. Ele invoca vários esqueletinhos para lutar contra ela e assim ele tem que aprender as normas dessa nova sociedade e como viver nela. Não tem nada a ver com terror isso aqui, ele é só um shonen bem dark, mas tem uns quadros Lovecraftianos que são bem legais. E até mesmo uma quantidade relativamente considerável de gore. Pensava que isso daqui não era nem um pouco popular, mas aparentemente existe um anime disso aqui. Eu nunca vi, mas cara, eu achei a premissa interessante. Jagan. Vamos lá que isso daqui é uma montanha russa. Jagan é bem similar a Gantz que eu falei no outro vídeo. E fun fact, por algum motivo isso daqui foi escrito pelo mesmo cara que escreveu Blue Lock. Eu não sabia disso. E eu tô colocando isso na edição porque eu simplesmente fiquei chocado quando eu descobri isso aqui. Jagan é extremamente gore e é extremamente bizarro igual Gantz é. E eu acho que poucos animes e mangás conseguiram ter a mesma experiência que esses dois. Eles são obras extremamente únicas. A gente acompanha a história de Jagasaki, que é um policial. Ele treinou a sua vida inteira para se tornar um policial. Ele tinha um sonho, que era atirar a sua arma. Mas como ele não vive nos Estados Unidos, ele nunca chegou a fazer isso e ele odeia a sua vida. Por trás de um sorriso carismático, ele guarda muito ódio e frustração. Até um dia onde ele estava voltando para casa e alguns bêbados começam a encher o saco dele, ele fica puto e simplesmente atira em todos eles. Mas não, ele só estava fantasiando mesmo, ele apenas é um policial fofinho e ele volta para casa puto. No dia seguinte ele vai pro trabalho e sapos começam a cair do céu. Não dessa maneira, dessa maneira. E toda vez que esses sapos batem em alguém, essa pessoa vira um mutante. Jagasaki vê uma dessas pessoas no metrô e ele pensa, finalmente é agora, eu vou poder atirar minha arma. Não. Nos seus momentos finais, ele apenas se arrepende de nunca ter atirado com uma arma. E aí, BAM! O braço dele vira uma arma. Essa coruja aparece e explica sobre esses humanos bizarros. E aí a namorada dele é infectada e ele tem que colocar a cabeça dela no freezer. E assim essa coruja fala que ele precisa salvar o mundo desses humanos mutantes. E aí algumas pessoas não são infectadas completamente por esses sapos. E eles ganham superpoderes, como esse cara que ele tem o poder de não consentir. Tem esse cara que é uma árvore, esse aqui é um polvo. E eu tô fazendo isso daqui soar muito confuso porque é realmente isso. Isso é muito confuso, mas de uma maneira muito boa. Alguns dos quadros mais lindos que eu já vi na minha vida estão presentes nesse mangá. E cara, Jagan é muito legal. O mangá também não é só putaria louco o tempo inteiro. Ele trata bastante de temas sobre o que significa estar vivo e como você deve aproveitar a sua vida. Sendo bem sombrio várias vezes. Se você gostou de Gantz, leia Jagan, que vai ser a mesma experiência e eu tenho certeza que você vai gostar. Pumpkin Night. Olha eu fazendo a primeira intervenção desse vídeo para falar sobre Pumpkin Night. Bem, sem querer dar muitos spoilers, isso aqui é bem ruim. Pelo menos eu achei isso aqui muito ruim. Cara, Pumpkin Night é basicamente slasher, o mangá. A gente tem uma protagonista que ela entra no clássico trope de a garota que sofria bullying e ela sai pra revidar os seus bullings igual os outros dois que a gente já viu no outro vídeo, sendo o Mizu e o Revenge Class, acho que era o nome, não lembro exatamente agora. E aí, beleza, ela sai, ela tem ácido jogado na cara dela e depois ela é explodida com fogos de artifício e assim ela tem sua cara desfigurada e por isso que ela usa uma abóbora na cabeça. Depois ela decide que ela vai matar todos os bullies dela. E como ela não sendo uma pessoa muito sã da cabeça, o Donald Trump manda ela para um asilo mental. Um asilo. O
hospício no caso, o Donald Trump. Cara, eu não sei muito bem sobre Donald Trump, mas eu presumo que ele tenha coisas melhores pra fazer do que mandar a gente pra um hospício. Mas quem sou eu pra julgar, né? Depois de um tempo ela escapa de lá e ela sai na sua killing spree, matando todos os seus bullies. A história, ela acompanha mais um protagonista, que ele era o crush dessa menina, que infelizmente apenas ficava olhando enquanto ela sofria bullying. Ele era um bystander, o que é uma premissa muito legal, só que tá, tem alguns imensos probleminhas. O primeiro é de que essa história ela é ridícula ao extremo, e ela é ridícula não no nível tão engraçado, mas num nível meio cringe. Como, por exemplo, Donald Trump sendo um dos personagens na história. E por que tem tanto anime com a porra do Donald Trump? Por algum caralho de motivo. Mas, enfim, outra coisa que não me cai muito bem é o incrível gore. Tipo assim, sério, eu não consigo... Um dos motivos da intervenção, inclusive, é porque eu não consigo mostrar nada desse anime. Mangá, no caso, desculpa. Porque é puro gore em todas as cenas. E é o gore mais brutal possível. E basicamente é isso. É um slasher versão mangá. O que, tá, tem seus pontos positivos, mas eu vejo Pumpkin Night muito mais negativamente, sabe? É literalmente gore sem sentido. O autor tá escrevendo isso pra simplesmente mostrar pessoas em situações horríveis e essa menina com a cabeça de abóbora matando eles da forma mais brutal possível. O nome do autor se chama Masaya e ele vai ter mais algumas histórias aqui de níveis de qualidade bem diferentes uma das outras. Enfim, se você tá afim de desligar o cérebro, ver gente morrendo de maneira extremamente brutal, eu não sei porque você estaria afim de ver isso, Pumpkin Night tá aí pra você. Antes da gente ir pra próxima entrada, eu queria falar uma experiência minha própria sobre um mangá que eu li uns tempos atrás, que eu achei ele bem legal, principalmente porque ele me deixou muito assustado. É um mangá sobre um jovem, qual não deixou os likes no meu vídeo. E ele acordou completamente careca. Ele não tinha um fio de cabelo em sua linda cabecinha lisa. E assim, ele viveu sua vida triste por ser completamente calvo ao resto da sua vida. Se você não quer que isso aconteça com você, então, aqui está a solução. Apenas deixe o like nesse vídeo, porque esse mangá foi baseado em fatos reais. Se você não quer ficar calvo aos 20 anos, é só deixar o like, que as coisas vão se resolver. Você pode apenas ignorar e continuar seguindo com a calvície iminente atrás de você. 20th Century Boys. 20th Century Boys é um mangá surpreendentemente bem sombrio. Por trás de cada momento feliz, de cada choro, de cada revelação, tem uma risada. Alguém arquitetando tudo enquanto os personagens jogam o jogo dele. E aí a gente tá aprendendo como bebês são feitos. 20th Century Boys é uma obra estranha. Ele não joga toda a merda na sua cara de uma vez. Até ele demora bastante tempo pra realmente começar a engatar. A história começa com a gente acompanhando Kenji, que atualmente se encontra meio fracassado, trabalhando em uma loja de conveniência e tomando conta da filha de sua irmã, que por algum motivo ela possui alguns poderes psíquicos. Ele nota esse símbolo enquanto estava andando por seu bairro, um símbolo que ele e seus amigos desenharam enquanto eles eram crianças. Mas por que um dos amigos dele mandou uma nota para ele com esse mesmo símbolo antes dele pular de um prédio? O que um garoto que não acreditava em fantasmas viu que mudou ele? Por que a humanidade está destinada a acabar em dezembro de 2000? Você conseguir fazer seu leitor ficar constantemente fazendo perguntas e questionando a sua história é uma arte, mas aonde 20th Century Boys brilha é na sua resposta. Se você nunca leu ou muito menos conhece o que é isso daqui, você não tem noção do que você tá perdendo. Suicide Island. Tá
Tá aí outro mangá com uma premissa muito interessante. No primeiro capítulo, a gente vê uma pessoa entrando numa sala de emergência, com os médicos discutindo se vale a pena salvá-lo ou não, várias vezes. E ele dá uma autorização para os médicos, falando para eles não tentarem salvá-lo. Assim, ele começa a ver toda a sua vida passando em frente aos seus olhos. E assim ele acorda, tendo uma visão de um lindo oceano. Ele está no céu, porém uma garota acorda do lado dele. E quando ele recupera os sentidos, ele percebe de que ele não morreu de verdade. Tudo que ele consegue ver são montanhas e um vasto oceano. E assim várias outras pessoas também começam a acordar confusas. Aquela garota de mais cedo aparece e a gente vê de que ela possui vários curativos em seus punhos. Assim, todos eles se juntam na frente de um quadro de avisos, o qual possui uma mensagem falando que eles estão mortos no seu país de origem. O direito de serem humanos dele foram tirados deles. A partir de então, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles estão na Suicide Island. Eles começam a teorizar o porquê eles estão lá, por que isso está acontecendo. E assim, uma dúvida surge de que talvez eles estejam lá porque o dinheiro de tentar salvar eles ou de funerais tem custado muito pro governo japonês. Então eles simplesmente foram jogados nessa ilha. Assim, eu acho que eu não preciso falar que esse mangá entra em temas muito dark. Tipo, bastante. E cara, se a premissa dele não te deixou interessado ou minimamente curioso, eu não sei mais o que falar. Kurosaki Corpse Delivery Service. Tá, apesar do nome grandinho, isso daqui é bem esquisito também. Nossa, uma série de mangá esquisita. Uau, eu tô sentindo que eu tô começando a me repetir eternamente aqui. Mas essa daqui é um pouco mais esquisita e um pouco mais adulta do que as outras. Eu vou mostrar o primeiro quadro aqui pra vocês terem uma ideia. Mentira, eu não posso porque ele começa na floresta do suicídio japonesa e bem, memórias. Nós acompanhamos um grupo colorido de pessoas. Nós temos esse monge que consegue sentir os espíritos das pessoas. Nós temos um hacker por algum motivo, um cara que tem um fantoche alienígena que fala com ele. Basicamente, eles são os casos de família de pessoas que morreram. Eles são chamados para onde possuem espíritos e corpos para fazer esses espíritos finalmente descansarem. É uma série bem episódica, com cada capítulo contando a história de um corpo diferente, enquanto a gente vai conhecendo mais e mais dos nossos personagens. Eu achei a premissa bem legalzinha, pessoalmente eu nunca vi, mas eu coloquei na minha lista. Assim, vai demorar um pouco pra eu ler isso aqui porque tem mais de 100 capítulos, mas me pareceu interessante. E por algum motivo isso daqui é meio educacional. Homúnculos. Enquanto eu estava escrevendo esse pedaço de Homúnculos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu enquanto eu estava escrevendo Lane na outra tier. Eu comecei a escrever, página por página, até que, já tinham se passado umas 4 a 5 páginas e eu ainda estava descrevendo o primeiro capítulo. A gente acompanha a história desse querido rapaz. Eu uso as palavras querido com muitas aspas. Nós vemos ele dormindo no seu carro e aí do nada aparece um feto. Eu não vou explicar o feto só pra deixar vocês mais confusos. Ele é um morador de rua, mas que ainda conseguiu manter o seu carro, que é atualmente a sua casa, o que na cabeça dele faz ele ser melhor do que os outros. Ele vive em uma pequena comunidade com outros moradores de rua em um parque. Passa seus dias conversando e interagindo com eles, mas logo eles percebem de que ele é um mentiroso compulsivo. Com cada nova pessoa que ele encontra, ele conta uma nova história do que ele era. Para alguns ele era um mecânico, para outros ele era um professor, outros até mesmo um empresário. Enquanto a gente vê ele no seu dia a dia, existe alguém observando ele. No final do dia, essa pessoa que está observando ele se aproxima. Ela oferece 700 mil ien para ele participar de um experimento conhecido como Trepanation, que é basicamente
cravar um buraco no seu crânio utilizando uma broca para aliviar a pressão. Supostamente um procedimento que teria efeitos de liberar um sexto sentido nele. E calma lá, quantos que são 700 mil ien? Deixa eu pesquisar isso aqui rapidão. Mais ou menos 25 mil? Porra, meu mano deixou fazer um buraco na cabeça dele por 25 mil? Justo. Mas, porra, isso é loucura. Claramente ele não vai fazer. Então ele faz a cirurgia depois que o carro dele é roubado. E essa cirurgia muda ele como pessoa. Toda vez que ele tapa o seu olho direito, ele começa a ver homúnculos. As pessoas em volta dele não são mais pessoas, elas mudam. Nessa explicação eu cortei muita coisa e eu não expliquei quase nada do que é homúnculos. E eu nem posso, porque é uma série bem adulta. Ela não é tão gory quanto as outras, mas ainda assim ela não se esconde muito disso. Recentemente, com as redes sociais, esse mangá tem ganhado bastante notoriedade, o que me deixa muito feliz. Eu acho que é uma das poucas coisas tão profundas que eu já experienciei. Isso daqui é um mangá extremamente psicodélico. Essa é a parada que eu tenho para descrever ele. Ele é completamente psicodélico e filosófico. Existem capítulos que me perturbaram completamente, enquanto existem outros capítulos que só bateram um pouco perto aqui de casa e me fizeram lembrar de várias situações que eu já presenciei. Enfim, se tem um mangá que eu recomendo nessa lista, com certeza esse mangá é Homúnculos. Deep Tube. Ai, Jesus. Eu queria muito pular essa entrada. Eu pensei em pular essa entrada junto com outra que vocês vão ver mais pra frente, mas eu não ia estar fazendo jus a vocês por dar um iceberg incompleto. Não faz 5 minutos que eu fui falando de Pumpkin Night e eu já tô aqui de volta pra falar disso aqui. No mundo de DeepTube existe um aplicativo onde as pessoas gravam vídeos curtinhos pra ficarem famosas. Caralho, mas será que isso existe na vida real? Tá, mas é um pouquinho diferente. Várias pessoas, elas tentam várias abordagens diferentes para tentarem ficarem famosas nesse aplicativo que existe nesse mundo. Algumas fazendo sketches de comédia, outras fazendo sketches informativos. É literalmente o TikTok. E a gente acompanha essa personagem junto desse menino. A gente foca mais no menino porque ele é o protagonista em si, mas a menina tá de segunda mão. E basicamente ela quer se tornar extremamente famosa nesse aplicativo. Uau, muito foda, ela quer virar uma TikToker profissional. E aí beleza, então ela basicamente obriga ele a ficar gravando ela em vários lugares. E assim, como posso explicar? Isso daqui chega a isso aqui de ser uma parada, um hentaizaço. Sério, eu li os 2 primeiros capítulos disso aqui e eu fiquei transtornado. Eu queria muito apagar o que eu li da minha mente e eu ainda não encontrei uma maneira e eu tô sofrendo por isso. Mas beleza, ele grava ela em várias cenas, ela vai na piscina, depois ele grava ela mijando, depois eles vão pra casa dormir e aí ele vai fazer um fonfon nela e aí ele pensa 2 vezes e não faz. Cara, por que eu faço essas coisas, mano? Meu Deus do céu. Ai, velho, por que eu faço essas coisas, mano? Sou um homem com barba na cara, mano. Eu tô vendo essa porra. E aí, beleza. Aí no outro dia eles vão sair com o ex-bully do menino. E aí, beleza. E a garota e ele tem um romance assim. E aí eles vão pra uma fábrica abandonada pra ter um momento dos dois. E o menino gravando, que é a 3ª roda do casal ali. E aí beleza, né? Chega no momento que eles vão fazer atos de um menino gravando. E aí ela simplesmente pega um cano de metal e bate na cabeça do brother. E ela transforma... Cara, é uma parada que tipo assim... Não é gore. Não é gore. Porque isso aqui não é gore. Eu sou outra coisa. Porque tipo assim...
ele fica completamente irreconhecível. E não é uma parada tipo assim, um gore legalzinho. Não, é só uma parada extremamente nojenta e Ed por ser Ed. E aí, beleza, e ela vai dar um beijaço no protagonista. Tá bom. E eles fazem isso pra ganhar tipo 5 milhões de ien, que é basicamente 150 mil reais. Justo. Justíssimo, eu não vou mentir, justíssimo. Mas aí, beleza, e a série continua, e assim, é basicamente essa fórmula. A menina, ela sai com o menino, ou vai fazer alguma coisa com outro cara, e aí ela mata ele de uma maneira extremamente brutal e escrota, e aí ela tem uma tensão sexual com o moleque que ela obriga a gravar. É basicamente isso, só que tem alguns probleminhas muito sérios. Primeiro, não existe história alguma, é literalmente isso em todos os capítulos. Segundo, isso daqui tá aqui de se tornar um hentai. Terceiro, por algum caralho de motivo, o criador disso aqui, que eu não sei nem quem que é. Cara, tipo assim, eu desrespeito tanto esse negócio que eu nem pesquisei quem que fez isso aqui, pra eu não ficar mais puto e ter que olhar pra essa porra mais ainda, porque eu olhei muito pra isso aqui. Mano, eu tava ficando louco. Mas beleza. Ele tenta colocar vários temas bem maturos no meio da história, tipo, sem sentido, e eles só saem de uma maneira muito desrespeitosa e muito esquisita. Como tem um episódio inteiro sobre dar tiro em escola. É isso que vocês entenderam. É um capítulo inteiro sobre isso. E não é legal, é só extremamente desrespeituoso e creepy, sabe? Tipo assim, não é nem engraçado, sabe? Tipo, é só esquisito, é só de mau gosto. A gente tem muito tensões de quase, ou o ato em si de não consentir, se é que vocês me entendem. Tipo, muito, tipo, de níveis que não é legal. Eu li o que, mano? 2 a 5, acho que ele 5 ou 6 capítulos, não lembro exatamente disso aqui. Mano, tinha muito. E, cara, é só mau gosto, sabe? É só mau gosto isso aqui. Eu não quero nem mostrar foto, imagem de quadro, porque, porra, não quero pesquisar isso aqui de novo, porque real me deixou com um gosto muito ruim na boca. Eu fiquei muito desconfortável lendo isso. Não do jeito bom que alguns mangás conseguem deixar a gente desconfortável de propósito, mas do jeito ruim, onde eu ficava, véi, por que alguém escrevia isso? É da mesma vibe de My Daily Life essa porra aqui, sabe? E essa é a minha rant de quase 6 minutos sobre isso aqui. Não leia isso aqui, passe longe disso aqui, leia qualquer outra coisa que é melhor que isso aqui. Isso de verdade é horroroso. Ford of Apocalypse. Esse daqui é o mangá menos original, mais original que eu já vi na minha vida. Quando algo começa com uma citação de Nietzsche, você sabe que as coisas vão começar a ficar tensas. Ford of Apocalypse é um mangá de adivinha o que? Exatamente, zumbis. Novamente. Nós acompanhamos um grupo de sobreviventes que estava preso dentro dessa prisão antes de tudo começar. Lembra daquela última temporada realmente boa de The Walking Dead, sabe? Aquela que eles estão dentro da prisão? É basicamente isso aqui. E eu sei, é um conceito longe de ser algo original, mas Ford of Apocalypse consegue encontrar muita originalidade e consegue ser muito legal. E na superfície é isso, mangá de zumbis onde eles estão numa prisão e eles tentam sobreviver. Mas a cada capítulo eles vão adicionando coisas que deixam o mangá muito mais legal. Como, por exemplo, em cada capítulo e a cada morte de personagens, a gente vê um contador de quantos prisioneiros e quantos policiais ainda estão vivos. Nossos personagens são expulsos da prisão que eles estão, sim, por esse brother que tem problema de andar e ele usa suas muletas pra simplesmente ficar batendo nas pessoas. Esse mangá é bem semelhante a Left 4 Dead, na minha opinião. A gente tem os zumbis, mas também tem outros tipos de infectados, o que dá um twist bem legal pra história. Nós temos alguns cachorros demoníacos que, meu Deus, eu olho pra isso, eu fico extremamente desconfortável. Nós temos um brother pelado que de certa forma controla os zumbis. E sem contar de toda a série na prisão ser muito legal. E mesmo que você esteja extremamente cansado do gênero de zumbis, eu recomendaria você dar uma lidinha nisso aqui, pelo menos os primeiros capítulos, porque talvez você encontre algo que você gosta. A série possui bastante gore, tipo,
bastante mesmo. E ele possui uma pitadinha daquele humor ácido sutil que sempre é muito bem-vindo. Eu acho que a única maneira que você não acabe não se prendendo na história ou não curtindo muito Fort of Apocalypse é se você estiver extremamente cansado do gênero de zumbis. O que eu não te culpo, mas eu ainda recomendaria pra você, porque, cara, essa série consegue dar um twist pro gênero de zumbis muito legal e é uma das mais originais que eu já vi, apesar da série nem um pouco original e extremamente genérica. Cara, eu sinto que eu tô realmente desensibilizado com a quantidade de mídias de terror que eu vejo. Mas esse foi um mangá que conseguiu me deixar deveras arrepiado, tendo alguns dos designs mais creeps e medonhos que eu já vi. Tipo, olha aí, pera, essa porra é Slandunk? Tá, calma, começa e a gente tem homens batendo na bunda um dos outros. Porque esse cara finalmente deixou de ficar no banco de um time e começou a jogar na seleção titular. Depois ele e seu melhor amigo acabam se apaixonando por uma menina e eles acabam meio que virando rivais, entre aspas, os dois tentando conquistar ela. Até que um terremoto acontece na escola, porque eles estão no Japão, é isso que acontece no Japão, e a escola inteira desmorona em cima deles. Quando ele acorda e recupera a consciência, ele vê o seu rival. No caso, o que sobrou dele, um braço, e o que eu presumo que seja uma vitória, porque ele agora não tem que competir com outro cara. Mas tadinho, nem teve tempo de pensar nisso, porque logo mãos de outra dimensão começam a tentar devorar ele, com ele sendo obrigado a sair correndo pra sobreviver. Chegando em um armário, ele tenta recuperar seus sentidos e tentar entender o que tá acontecendo. Ele encontra seu celular do outro lado da sala e ele tenta correr pra pegar, visto que ele podia chamar ajuda, mas ele acaba tendo uma olhada melhor no monstro e, cara, que design esquisito. Indo pra algumas outras salas, ele entra em uma sala que é literalmente cheia de vísceras, mas ele consegue encontrar um sobrevivente. Mas quando ele para pra perceber, ele vê que a criatura de gente está simplesmente devorando metade dele. Se esgueirando mais um pouco, ele consegue encontrar outro sobrevivente que está bem, que ele está embaixo de uma pilha de corpos. Mas aí o resto da escola começa a desmoronar e ele e outra pessoa conseguem escapar. E assim eles conseguem ver a magnitude do monstro que atacou a escola deles. Eu diria que Hakaiju é uma das pérolas desse iceberg. Eu não conhecia antes de eu ver esse iceberg e eu me interessei tanto que eu acabei lendo quase tudo em 3 dias. Hazureta Mina no Atama no Neji. Puta que eu pariu, que nome difícil. Eu nunca vi ninguém na internet falando disso aqui, e olha que eu sou cronicamente online há muitos anos. Essa série também é conhecida como Everyone's Loose Screws, que é tipo o parafuso faltando de todo mundo. E ela tem uma premissa bem interessante e bem legalzinha. É sobre uma menina que ela tá convencida de que todo mundo na cidade que ela tá simplesmente maluco. Ela tem uma teoria de que uma antena de rádio próxima tá causando essa insanidade nas pessoas. E para provar que ela não tá insana e que todo mundo tá mais louco que ela fala pra esse demônio com cabeça de capivara que aparece no quarto dela, porque todo mundo é muito louco. E essa é basicamente a série. Ela é episódica, com cada episódio contando sobre as interações da nossa protagonista com alguma pessoa da cidade. E ela é muito mais um terrorzinho com uma comédia ácida no meio do que um terror completo, assim. Eu puxaria muito mais pra comédia do que pra terror, inclusive. Mas as partes assustadoras com certeza vêm das pessoas na cidade, porque realmente elas estão insanas e elas fazem coisas realmente insanas. Eu recomendo dar uma olhada se você gosta dessas séries, é bem inspirado em Junji Ito, tem bastante coisa a ver com o Uzumaki, e se você gosta disso, você provavelmente vai gostar disso aqui também. It the Killer. It the Killer é um dos poucos mangás que tem uma adaptação pra OVA nessa camada mais profunda, indo inclusive até um live action, que se você provavelmente já ouviu falar de It the Killer, provavelmente deve ter sido pelo live action, que alguns youtubers cobriram e ele ficou relativamente famosinho. Mas o mangá e o OVA, eles são bem piores no sentido de... eles são bem mais perturbadores. A história gira em torno de Ichi, que é um ser humano normal, só que ele é um pouquinho desajeitado. Ele sorri um pouquinho esquisito, ele não é muito bom com pessoas, ele assassina pessoas e ele, faz coisas com os corpos delas.
Do jeito que eu tô falando faz ele parecer realmente um serial killer sem sentido que apenas mata as pessoas. E ele é basicamente isso. A única diferença é de que ele é mais um assassino de aluguel. Tem uns caras que eles fazem parte da Yakuza e eles contratam o It pra simplesmente matar quem eles não querem que esteja mais vivo. It tem basicamente a mente de uma criança e ele faz o que ele é mandado fazer. O mangá ele conta com um gore bem alto e com várias cenas bem perturbadoras, mas ele não se leva muito a sério também, não é uma parada muito séria assim, ele é meio meme. O OVA ele conta uma prequel do mangá e o live action ele é uma história meio à parte, meio complicada e ele não tem muito a ver com os dois, mas eu ainda acho o mais legal dos três. Starving Anonymous. Isso daqui é bem legal. Nossa história começa com o nosso protagonista, qual está comendo uns humilde nuggetzinho, enquanto seus amigos começam a falar todo o processo extremamente nojento que nuggets são feitos. Até que o ônibus que eles estão sofre um acidente, e quando ele acorda, ele tá em uma fábrica de pessoas. A gente vê vários cadáveres em esteiras, indo para moedores de carne e várias pessoas conectadas a tubos de alimento, deixando elas completamente enormes. Esse lugar que eles estão é conhecido como The Cradle e é uma fábrica de carne humana. Lá dentro nós temos esses louva-a-Deus enormes que são os destinatários dessa quantidade enorme de carne que está sendo produzida, que são liderados por um louva-a-Deus maior ainda. Esse mangá ele é extremamente criativo, extremamente gory, e ele possui uma mensagem que, apesar de clara, ela é bem legal e eles mostram ela de uma maneira muito bizarra e criativa, contendo também personagens muito intrigantes, como, por exemplo, tem um brother que ele foi criado devido um experimento de, ok, esses louva-a-Deus eles gostam de comer carne, então por que não fazer um ser humano que consegue se regenerar de qualquer ferimento? Só que ao contrário de Might Daily Life, esse cara ele é simplesmente muito foda. Em algumas lutas ele simplesmente arranca uma costela dele mesmo pra usar de arma. E esse mangá tem uma artwork que me deixa extremamente desconfortável de olhar pra ele. Apesar dele ser um pouquinho gory demais pro meu gosto, eu achei muito legal todo o conceito e toda a ideia. Killing Morph. Essa é uma série criada pelo mesmo autor de Pumpkin Night, Masaya Okazano, e as próximas duas entradas também são de mangás dele. Olhando pra isso aqui, a gente consegue ver que é extremamente diferente de Pumpkin Night, porque Masaya ele gosta de usar artworks diferentes para cada mangá que ele faz, ou seja, cada um deles é bem único. Mas tem um sério probleminha que eu simplesmente não posso ignorar. Os mangás dele ou tem um final horroroso ou eles simplesmente acabam. Um capítulo normal que você pensa, ah beleza, vamos continuar isso. Acabou. Não tem mais. E esse daqui é um deles. Assim como Ford of Apocalypse, a gente começa com uma citação. Só que ao contrário de Nietzsche, a gente tem uma citação de Ted Bundy. A história segue essa garotinha e esse serial killer. A gente acompanha ela enquanto ela tá vendo um lindo cachorrinho muito fofo. Cachorrinho bonitinho. E assim ela volta a passear com suas amigas. Até que esse brother aparece e ele simplesmente começa a matar todo mundo na frente dele. E assim que ele vai matar essa menina, ele passa correndo e acaba com as pessoas que estão atrás dela. Mas logo ele muda de ideia, se voltando a ela. E antes que ele conseguisse terminar o trabalho, ele é preso. Assim, ela começa a ter várias visões dele, mas apenas considera isso como ela sofrendo de PTSD por ter visto um monte de gente ser morta na frente dela. Porém, um dia ele aparece na cama dela, mas quando ele some, as pegadas dele continuam lá. E aí ela percebe de que, na verdade, ele consegue se teleportar. E assim a história vai, com a gente descobrindo um pouco mais sobre o passado dele e o que tem por baixo daquela máscara. E, nossa, eu fico muito triste de uma premissa tão legal quanto essa simplesmente ter acabado do nada. Mas, pelo menos enquanto ela dura, é muito bom. Emerging. Acho que todo mundo pode concordar de que o mundo nunca teve tanto medo de doenças desde, sei lá, a peste negra. E Emerging é uma história sobre isso. Um vírus começa a se espalhar pelo Japão, um vírus que é dito ser pior até mesmo do que o Ebola. Depois que você é infectado, você começa a inchar
e sangrar pelos seus olhos, nariz e qualquer orifício, até que você simplesmente explode, espalha o vírus para todo lado. E a gente acompanha um grupo de médicos que está tentando resolver essa situação no meio de tanto caos. O terror psicológico aqui é algo extremamente bem feito. Como a gente não só acompanhando esses médicos que estão nessa luta diária para tentar salvar as pessoas que estão simplesmente, literalmente explodindo na frente deles, enquanto a gente também acompanha a história de alguma dos infectados, os quais estão desesperados, com eles primeiro tentando entender por que eles estão passando, com depois eles tendo que lidar com esse sentimento de que eles provavelmente vão morrer. Faz um tempinho que eu li isso aqui e ela é uma história bem curtinha, mas extremamente efetiva. E se você achou esse conceito legal, eu tenho certeza que você vai gostar de Emerging, por mais que o final dele seja uma bosta. Freak Island. Última história do nosso querido Masaya, e essa aqui é bem legal também. Freak Island é a história de um culto, e a gente começa o mangá com uma menina presa em uma armadilha de urso. Ela olha e ela tá tão perto de conseguir escapar, porém antes que ela conseguisse se livrar dessa armadilha de urso, o cara com uma máscara de porco ataca ela com uma machete, cortando seus dedos e chupando as feridas no processo e acabando com a vida dela depois. Sim, esse cara ele é extremamente inspirado no Leatherface, igual toda essa série é bem inspirada no Massacre da Serra Elétrica, com um pouquinho mais de cultos e figuras cristãs colocadas no meio. E cara, é um dos clássicos mangás onde as coisas vão de 1 a 1 milhão muito rápido. Os primeiros 5 capítulos são sobre pessoas tentando fugir dessa família e desse culto dessa ilha, e cara, as coisas evoluem muito rápido. E ela no geral é muito... Tá ligado? Humor sem sentido? Isso daqui é o horror sem sentido. Leia os 5 primeiros capítulos. Se você não gostar, não leia mais, porque você não vai ser muito fã. Parada, ou você realmente gosta muito, ou você não gosta. Pessoalmente, eu não fui muito fã, mas talvez alguém aí possa gostar muito dessa série. Dokumushi. Olha eu passando aqui para a última intervenção desse vídeo. Infelizmente vocês não vão me ver de novo, na verdade vão sim para outro, mas é a última intervenção aqui, então vamos transformar isso aqui num momento especial enquanto eu falo bosta sobre um mangá horroroso por quase 5 minutos. Então, já viram uma premissa muito boa que consegue ser completamente estragada por absolutamente todo o resto? Dokumushi é literalmente isso. Dokumushi em si, na vida real, é uma prática antiga onde você pegava vários insetos e colocava eles dentro de um pote. E quando você deixava lá uma semana, e quando você abria esse pote, o último inseto que sobraria seria o mais venenoso e o mais forte de todos, depois de ter consumido todos os outros insetos. E essa é a premissa de Dokumushi. Você pegar um monte de pessoas, colocar elas dentro de um lugar fechado e o último que restar seria o mais forte de todos. É um caso que vocês provavelmente já viram várias vezes, mas sempre é legalzinho de ver. Como por exemplo, Danganronpa é quase isso, mas enfim, tem bastante similaridades aqui com a obra-prima que é Danganronpa. Mas beleza, nós acompanhamos um grupo de personagens que estão presos dentro de uma escola abandonada por mais ou menos uma semana. Eles têm que durar uma semana lá dentro e quem sobreviver pode sair vivo e é nóis. E lá eles acabam encontrando algumas questões, como por exemplo, eles não possuem nenhuma comida. Assim seria forçados a eles, matarem uns aos outros para conseguirem sobreviver. E aí que começa eu ficando bravo por a história simplesmente ser estúpida. Eu não sei se você sabe, mas assim, o corpo humano ele não consegue sobreviver de 1 a 2 semanas sem comida. Ele consegue sobreviver 2 a 3 meses. Eles estão lá há uma semana. Há uma semana, irmão. Só se vocês ficarem quietos num canto e não comer nada, que acabou, vocês vão sair todo mundo vivo, mas obviamente não. E é uma premissa legal, mas assim, ela é completamente estragada pelo autor, porque ele simplesmente decidiu que, não, eu vou usar isso aqui como uma desculpa de escrever as paradas mais bizarras e tristes de ler possíveis. Tipo assim, a quantidade de coisa... Tá ligado aquele trigger warning que eu botei no começo do vídeo? Todos acontecem nisso aqui. E é completamente sem motivo, sabe? Os personagens, eles são completamente insanos e eles estão dispostos a fazer coisas bizarras e absurdas
por qualquer motivo. É tipo assim, é bizarrice atrás de bizarrice, atrás de bizarrice, atrás de bizarrice. E você apenas tem que aceitar isso, porque sim, tipo assim, cara, não é nem legal, sabe, se acompanhar essas coisas bizarras, como sei lá, em Jogos Mortais. Não é nem legal, é só triste mesmo, porque é uma parada tão gratuita, sabe? Tão esquisita. É muito parecido com My Daily Life. As coisas que acontecem também são bem parecidas com My Daily Life. Só que isso aqui tenta ter uma história. Ele consegue? Não, porque a história é horrorosa. A história é simplesmente horrorosa. Mas ele tenta um pouquinho. Eu recomendaria você ler isso aqui? Não, pelo amor de Deus, eu recomendaria você passar muito longe disso aqui, porque isso aqui é verdadeiramente muito ruim. E ele se encaixa até mesmo no gênero de Eroguro, que é, né, o que eu falei no vídeo passado, mangás de gore com temas mais 18 pra gente que tem fetiche nisso. Literalmente é isso aí. E assim, que bosta. Você pode ler qualquer outro mangá que vai ser melhor do que você ler isso aqui. Do que coisas absurdas acontecendo com essas pessoas da maneira mais brutal e escrota possível, sabe? Então, enfim, passa longe disso aqui. Sério, passa longe. Não, nem pense em ler isso aqui. Isso aqui é literalmente, é só fetiche. Não vale a pena. Eu pessoalmente, eu li os 2 primeiros capítulos, eu li uma resenha sobre o resto do mangá e eu percebi, realmente eu não perdi nada além disso aqui. Não além disso aqui no caso, né? Shamo é um mangá de luta, bem similar com Baki e Hajime no Ippo. Mas por que um mangá de luta tá fazendo aqui? Bem, a série começa com o nosso protagonista assassinando brutalmente seus pais. Logo após, ele é mandado para uma prisão, onde ele é visto pelos outros prisioneiros. Da próxima vez que eles vão fazer isso, ele simplesmente morde o membro do cara fora. E assim ele é mandado pra solitária, visto que ele não se dá bem com os outros presos. Até que um sensei de karatê vai pra cadeia ensinar um pouco da arte marcial pros prisioneiros. E sim, os protagonistas se apaixonam por isso, com ele se tornando quase um profissional na arte em pouco tempo. Tempo depois, sua irmã vai visitar ele e ela fala pra ele que depois que ele assassinou seus pais, toda a vida dela simplesmente foi pro caralho. E ela tá tendo que trabalhar como uma pessoa da noite. Então ele começa a utilizar seu dom em karatê tanto para sobreviver fisicamente, tanto mentalmente na cadeia. Até que ele finalmente sai e se torna um lutador de rua. Depois ele usa heroína como uma prostituta e aí ele decide dar um rumo à sua vida. O melhor lutador de lutas clandestinas do Japão. É uma série extremamente profunda, apesar da premise meio bizarra, tendo quase 330 capítulos. E a gente consegue ver o traço do autor evoluindo com o tempo. Algo que ele faz que é muito legal também é como ele representa o que os personagens estão sentindo em uma maneira visual. Se você gosta de mangás de luta e tá a fim de ver uma parada bem bizarra, isso aqui é pra você. Suicide Boy. Essa webtoon é bem esquisita, é mais uma webtoon coreana junto com Bastard na outra layer. Ela se originou de uma pequena comic que contava pequenas historiazinhas com bastante terror ácido. E a gente acompanha a história de Lee, que perdeu seus pais recentemente, deixado com uma dívida imensa e sem maneira de pagar, estando até escondido para não ter que pagar o aluguel de sua casa. Ele decide que ele vai acabar com tudo. Na primeira página da webtoon, a gente vê ele dando um tutorial de como fazer uma corda melhor pra, você fazer isso. No segundo capítulo ele tenta usar uma faca, mas ele corta muito fundo e ele joga a faca longe porque ele doeu bastante. Do jeito que eu tô falando parece algo super mega perturbador, mas isso daqui é uma série de comédia. Esses atentados à própria vida dele, essas auto-M, são quase como piadas, mas elas não são de mau gosto, se é que vocês me entendem. É muito mais como alguém que já passou por uma situação dessas tá contando de uma maneira mais descontraída, quebrando um pouco do tabu que é falar sobre essas coisas.
A gente acompanha ali as suas várias tentativas de, acabar com tudo, enquanto algumas pessoas e alguns amigos dele tentam fazer ele parar. E ela é genuinamente engraçada, apesar de se tratar sobre um assunto extremamente mórbido, mas é de uma maneira que você acaba nem associando, sabe? Você nem percebe que é sobre um assunto tão dark quanto esse. Uma das minhas cenas favoritas que eu mais dei risada é onde ele tá jogando em um fliperama Street Fighter e ele tá jogando de Gaio e ele não pode perder, porque se ele perder ele não vai poder mais jogar porque ele não tem dinheiro. Então ele começa a usar uma tática chamada Gaio Waiting, que é uma tática que existe na vida real e ele passa 2 páginas explicando como que funciona e o que ela é. Poucas webtoons que eu já li têm tantos detalhes e são tão boas quanto isso aqui. Por mais que seja de um tema extremamente sensível, qual confesso de que algumas pessoas realmente não vão se sentir muito confortáveis lendo. Tokyo Red Hood. Lembra quando eu falei de DeepTube há 15 minutos atrás? Isso daqui é 10 vezes pior. Pega a DeepTube e leva 1000 que você tem essa porra aqui. Tá, Tokyo Red Hood é basicamente a história da Chapeuzinho Vermelho, só que com alguns tweakzinhos nela pra deixar ela diferente, obviamente. Nessa versão da história, ao invés da Chapeuzinho Vermelho, toda a história clássica que você provavelmente conhece, já viu 1 milhão de vezes, aqui a gente tem uma Chapeuzinho Vermelho que ela é imortal, e a única pessoa que consegue matar ela é o lobo, que inclusive é seu filho. É mó rolê isso aqui. Pessoalmente eu não li, eu vi algumas resenhas na internet e eu tô tirando minha base disso porque eu não vou ler isso aqui. E bem, isso aqui é LOL. Isso aqui é LOL e se você acha isso aqui ok, se você gosta disso aqui em qualquer contexto, vai se tratar. De verdade, vai se tratar, porque eu não tenho que explicar o porquê, sinceramente, mano. Vai embora daqui, só vai embora e vai se tratar. Se você acha que isso aqui é ok em qualquer situação, em qualquer contexto, vai se tratar. A gente começa. Eu li uma resenha do primeiro capítulo que, cara, me quebrou tanto. Eu já vi muita coisa perturbadora pra esse canal. Pô, o vídeo do caso do cara que ficou preso dentro da privada foi bem. Eu tenho uma claustrofobia deveras bem grande e eu fiquei bem desconfortável gravando aquele vídeo. Mas isso daqui conseguiu. Isso daqui conseguiu botar, assim, levar a barra lá pra cima. E a barra foi pra um caralho tão grande que eu acho difícil alguma coisa superar essa porra de coisa que eu já tive que ver pra... Ver não, porque eu não vi, mas que eu tive que ler pra esse... Eu também não li bagulho resenha que eu li ali pra esse canal. E assim... vai se tratar, mano. Se você acha isso aqui ok, se você escreve isso aqui, se você vai em busca disso aqui, de verdade, vai se tratar, mano. Vai se tratar, por favor. Puta que o pariu, véi. Me and the Devil Blues. Se você gosta de blues antigo, você com certeza conhece essa história. É a história de Robert Johnson, um dos precursores do estilo musical. E o mangá conta a sua lenda. Robert Johnson era um músico bem medíocre. Até um dia ele foi para uma encruzilhada, e se você sabe um pouco de ocultismo e essas coisas, encruzilhadas elas são consideradas como uma passagem para outro mundo, meio que um portal para outra dimensão, entre aspas. Lá ele se encontrou com o próprio diabo, e assim ele fez um pacto com ele, um pacto para que ele pudesse se tornar o maior cantor de blues da sua época. E assim foi feito, ele se tornou um dos artistas mais influentes do blues até hoje. E um dos mais talentosos que já passou pelo gênero, até a sua inesperada morte de causas desconhecidas aos 27 anos. O mangá é nomeado a partir de uma das suas músicas, Me and the Devil Blues, onde ele descreve o diabo andando ao seu lado. O mangá ele é extremamente bem feito, com quadros maravilhosos. Ele tem alguns probleminhas, mas se você é um nerd de música, você com certeza vai gostar muito disso aqui. Ufa,
nós finalmente terminamos este iceberg depois de 2 longos vídeos que eu quase morri pra editar. Literalmente estou morrendo de gripe, não literalmente quase morri, mas enfim, estou morrendo de gripe, até minha voz tá mega anasalada. A última coisa que eu gravei foram as intervenções, por isso elas soaram um pouquinho diferente do resto do vídeo, porque eu peguei essa gripe que simplesmente não vai embora de jeito nenhum, eu não aguento mais ficar gripado. Mas enfim, muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse iceberg, mais um dos vários icebergs que eu já fiz. E bem, eu não sei exatamente o que vai ser o próximo iceberg que eu vou trazer aqui no canal. Pretendo trazer um perto, um próximo, daqui a pouco tempo, mas eu não tenho ideia do que ele vai ser. Tem umas ideias que eu tô pensando em mente, mas nenhuma muito concreta. Então se você quer que eu traga algum iceberg específico, só deixar aqui embaixo que eu provavelmente vou trazer um vídeo sobre esse iceberg. E se eu achar interessante, né, eu pensei em alguns como jogos de terror, filmes também, jogos em si e vários outros tipos de mídias e coisas que eu gosto, mas enfim. Se vocês têm alguma recomendação, só deixar aqui embaixo. Outra coisa, quando vocês provavelmente estiverem vendo esse vídeo, talvez existe uma possibilidade de que eu fique algumas semanas sem postar alguns vídeos muito elaborados. Provavelmente vou só fazer aqueles vídeos de histórias do Reddit e tal, que são mais fáceis de fazer, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia. É algo bem simples, só um desvio de septo, mas ainda assim eu vou ficar um tempinho debilitado. E eu não sei se eu conseguir trabalhar com toda a força que eu sempre trabalho nos vídeos. Mas assim que eu ficar recuperado 100%, eu vou voltar com força total para produzir os melhores vídeos de sempre para vocês. Enfim, muitíssimo obrigado por terem assistido esses vídeos. Se vocês conseguirem deixar o like, se inscreverem e principalmente comentarem, é muito importante. O algoritmo não tem sido muito amigável a mim esses dias, com alguns vídeos meus que eu presumi que iriam muito bem, acabando não indo tão bem em si. Mas, enfim, se vocês conseguirem gastar um minutinho da vida de vocês para fazer isso, eu ficaria eternamente grato e eternamente feliz por isso. Enfim, só tenho a agradecer a vocês por todo o suporte que vocês me dão em todos os vídeos. Isso me ajuda muito a continuar. Eu posso ser muito ruim em responder comentários, mas eu prometo que eu leio todos eles. Enfim, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Aqui são outros vídeos sobre o mesmo assunto que eu achei interessante enquanto eu pesquisava para fazer esse iceberg, que vocês podem gostar também. São 2 vídeos de gringos que eu acho que vale a pena dar uma checada se você entende inglês e gosta desse tipo de coisa. Vou deixar no card aqui também. Enfim, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Semana que vem teremos vídeo bom. Não sei ainda do que será, mas será um vídeo bom provavelmente. Enfim, muitíssimo obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais, guys. Eu não aguento mais ver gore.